Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa crise de resultados no Borussia Dortmund e por que essa crise ela é algo que, poxa, é um filme muito repetido, né? Nós estamos, antes de tudo, gravo esse vídeo no momento em que o futebol de clubes para as seleções jogarem. Então o nosso vídeo é Borussia e, mais uma vez, o Borussia está ali metido em suas leves crises. Suas crises que tem sido algo muito comum nos últimos anos, com tremendo várias escolhas de técnicos e coisas que são filme repetido, como eu falei. Atualmente o Borussia na tabela da Bundesliga é o 7º colocado. Acabou no último jogo antes da pausa para as seleções, perdeu para o Mainz fora de casa. Aliás, uma campanha fora de casa muito ruim. O Borussia tem 16 pontos, é o 7º colocado, atrás de Frankfurt, atrás de Freiburg, atrás de Union Berlin, que com certeza gastaram muito menos do que o Borussia Dortmund gastou para montar esse time, que é um elenco curto, que é um elenco que em algumas posições carece de bons jogadores, carece de experiência, e que algumas dessas contratações muito grandes, muito boas, que foram gastam muito dinheiro, ainda não renderam o esperado. Mas o que é mais importante para a gente estar falando nesse momento é que as coisas seguem muito parecidas com o que acontece nos últimos anos. E fazendo algumas pesquisas para esse vídeo, eu me deparo com o site da Freund, a 11, né? Freund, que é uma revista especializada em cultura do futebol, feita na Alemanha. Aliás, uma revista dessas muito boas, assim, que a gente não tem mais aqui no Brasil, né, cara? Assim, a gente se perdeu, né, em algum momento do jornalismo esportivo, nós viramos gritaria e clickbait, né, cara? Agora, a Freund, ela fez um artigo que eu achei fantástico, cara. Tipo, tá aí na tela de vocês, mais um, logo após aí a derrota contra o Mainz, o texto diz: a carta padrão de Dortmund para o download. De novo não, BVB perde um jogo de forma estranha e completamente desnecessária. Acontece o tempo todo. É por isso que a revista, por isso que a Freund escreveu um artigo padrão disponível para uso gratuito para editores e torcedores. Muito fácil, né? Então, ao longo do texto, eles vão brincando com isso, né? Basta você, bem no início, inacreditável, o Borussia Dortmund também perde desnecessariamente para escolha o time. É o suficiente, né? Lá estavam eles no gramado, nome do estádio, você pode só trocando os nomes dos times, que é um filme muito repetido. E, além de ser um filme muito repetido, eu queria colocar aqui outra questão. Mais uma vez, a diretoria vai em busca de seu novo redentor. É sempre uma busca de um novo redentor. E o novo redentor da vez é o Nuri Sahin. Precisamos achar um novo Klopp, um cara que vai redimir o nosso clube, que vai colocar a sua mentalidade de jogo e a gente vai alçar posições maiores, brigar por título alemão, por título da Copa da Alemanha, brigar em posições mais nobres no futebol europeu. Após o Klopp, a diretoria de futebol do Borussia Dortmund trouxe vários técnicos que vieram com esse estigma. A diretoria do Borussia Dortmund erra seguidamente nos últimos anos, tentando descobrir um novo Klopp. Esse é um problema muito sério. O novo Klopp da vez, o grande achado da vez, é alçar Nuri Sahin de auxiliar técnico. Pouquíssima experiência dentro de campo como um treinador. Pouquíssima experiência. Mas aí muita gente vai dizer para mim, poxa, mas o Leverkusen não achou o seu Xabi Alonso, por exemplo? Mas o Xabi Alonso ele já tinha uma experiência muito maior do que, por exemplo, o Nuri Sahin tem dentro do futebol, treinando. Lembrando, o Nuri Sahin ele esteve no futebol turco, saiu do futebol turco com resultados que não chamam a atenção de ninguém, voltou a Dortmund como um assistente junto com o Bender para auxiliar mais uma daquelas crises que a gente tem sempre no Borussia Dortmund, só que com Terzic, e de lá foi alçado a técnico do time principal com um elenco muito caro. Não é muito inteligível de uma diretoria de futebol colocar um dos times mais caros da Bundesliga na mão de um cara que tem pouca experiência. Então os resultados têm sido uma montanha russa, uma gangorra de resultados. O Borussia sempre tem jogado um futebol muito apático, muito pouco criativo, muito lento. No início da temporada, você pode perceber, principalmente a partir do primeiro jogo da Copa da Alemanha, a qual o Borussia Dortmund já está eliminado, contra o Phoenix Lübeck, que ele tentou jogar com um trio de zagueiros que não funcionou em nenhum momento Sempre que o Borussia ia com esses 3 zagueiros, Zuli no meio, Schlotterbeck aberto por um lado e o Waldemar Anton pelo outro, nunca deu muito certo. Nos últimos dias, quem manda no futebol do Borussia teve reuniões e mais reuniões, aquelas que sempre acontecem e quase nada é mudado. Eles declararam realmente que estavam apoiando o Nuri Sahin para o restante da temporada, para seguir no comando da equipe. É um erro, é mais um erro, aliás, como foi um erro, quem acompanha, mais uma vez eu digo, quem acompanha este canal sabe que eu não fui um dos mais
animados com essa decisão. E por que que eu acho isso? Porque assim como nos últimos anos o Borussia Dortmund tem seguido uma rotina muito igual de resultados ruins, de times que jogam futebol muito aquém do que poderiam, tem sempre problemas, um plantel muito curto, com algumas posições que precisam de mais jogadores, de o técnico ter mais opções, como nos últimos anos, que foi muito tempo, por exemplo, mantendo o goleiro turco Burki, sempre fazendo defesas espetaculares e falhando miraculosamente também, até conseguirem trocar, trazer um cara experimentado, um bom goleiro para a posição. Nos últimos anos o time sofreu demais com as duas laterais. Lembra que o Terzic foi campeão da Copa da Alemanha, trazendo de novo o Piszczek, que estava quase se aposentando, para jogar na lateral? Pois é, esse tipo de coisa, né? É algo que tem acontecido rotineiramente. O que aconteceu na Champions League foi algo muito fora do normal. É isso que as pessoas têm que entender. Algumas das contratações ainda não jogaram o futebol que se espera. O Bayern está tendo agora suas oportunidades. O Guirassy é deles todos quem vem melhor, fazendo seus gols, aparecendo, jogando, sendo importante também para a equipe. Mas no geral é sempre aquela mesma história. O Borussia, desde 2015, quando o Klopp é demitido, após uma campanha muito ruim, de chegar à zona de rebaixamento e depois ir se recuperando aos poucos, quando ele é demitido lá por volta de 2015, o Borussia Dortmund sempre tenta achar o seu técnico redentor, um Klopp 3.0. E se você for contar as duas passagens do Terzic, são 8 técnicos diferentes que passaram pelo Borussia Dortmund. Se você for contar, depois que o Klopp saiu em 2015, o time teve Thomas Tuchel, que começou muito bem, montou uma equipe muito boa, que bateu de frente com um dos melhores Bayerns das últimas temporadas, fez uma pontuação histórica do Borussia na Bundesliga, mas não foi campeão porque o Bayern estava muito bem na temporada também. Tivemos Peter Bosz, tivemos Peter Stöger, tivemos Lucien Favre, aí teve a primeira passagem do Terzic, depois do Edin Terzic, Marco Rose assumiu, depois o Terzic novamente e agora nós temos Nuri Sahin. Sempre tirando aí o Peter Stöger e o Lucien Favre. O Peter Stöger que foi ali veio de bombeiro, mas se você for apostar isso, tirando o Lucien Favre e o Marco Rose, que tem alguma experiência ali dentro do futebol alemão, todos os outros foram muito meio que apostas, né? O Thomas Tuchel apareceu no Borussia, o Peter Bosz sai do Ajax com ótimas credenciais, no Borussia não dá muito certo. Aí vem o Terzic, que primeiro também veio como bombeiro. Veja só como as coisas elas sempre se repetem dentro do Borussia, sempre se repetem. Então a primeira passagem do Terzic foi sempre como um bombeiro, depois que o Lucien Favre sai, ele ainda consegue um título de Copa da Alemanha. Aí veio o Marco Rose, que depois é demitido. Então, tirando Marco Rose e Lucien Favre, que são velhos conhecidos do futebol alemão, todos os outros meio que foram apostas, uma tentativa de buscar um Klopp 3.0. Isso são decisões do futebol de quem comanda o Borussia Dortmund. O que se esperava era trazer um grande técnico, era trazer um cara com mais nome, com mais qualidade, com mais experiência, mais tarimbado. E tinha nomes no mercado quando o Borussia Dortmund resolveu colocar o auxiliar como técnico, repetindo o que se fez com o Terzic na temporada passada e que não foi lá grande, não foi muita coisa assim. O Borussia Dortmund segue aquela campanha muito ruim na temporada, com futebol abaixo da crítica, perdendo demais, principalmente fora de casa. A diretoria tem respaldado o Nuri Sahin. Resta saber até quando, que o futebol não tem melhorado. As atuações continuam muito ruins, muito apáticas, de futebol muito lento, de jogadores que não entendem muito bem o que tem que fazer na função, de erros crassos de jogadores como Henry Kahn, por exemplo. Resta saber o que a diretoria pretende fazer. Se o Nuri Sahin e esse time do Borussia Dortmund têm condições de jogar um bom futebol, até demonstrou nessa temporada, por exemplo, contra o RB Leipzig, mas isso tem sido a conta-gotas. Até lá, o campeonato está indo embora. Brigar por título, eu acho que, da forma como o Bayern vem jogando e os principais times na Bundesliga atualmente têm jogado e têm pontuado, eu acho muito difícil. Eliminado já da Copa da Alemanha, chances de títulos eu acho muito poucas. Bundesliga eu acho complicado. Champions League é muito difícil, então você bater de frente com a realeza do futebol europeu atualmente. É isso. A busca do Klopp 3.0 vai continuar? Até quando isso vai continuar? Até quando o Borussia Dortmund vai permitir colocar um elenco bom e caro nas mãos de algum técnico inexperiente? Não era esse o momento do Nuri Sahin estar assumindo uma posição tão grande, tão alta dentro do futebol do Borussia Dortmund. Pois é isso. Deixa aí sua opinião. O que você acha dessa história? Concorda comigo sobre o lance do Klopp 3.0? Se concorda comigo, deixa aí sua opinião, fala um pouquinho, compartilha o vídeo, deixa o joinha se gostou do assunto do vídeo. Vamos trazer mais assuntos, mais curiosidades do futebol alemão para vocês. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau.